Eu estou na contagem regressiva para me aposentar do meu serviço de mãe. E todas as vezes que eu falo isso, existem várias pessoas que querem comer o meu fígado porque ficam revoltadas dizendo que mãe é mãe para sempre e que não tem como a gente se livrar disso. Mas eu não concordo. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Meu nome é Renata e aqui eu compartilho um pouquinho da minha jornada de autoconhecimento na intenção de ajudar outras pessoas que também estejam passando por isso. E ultimamente eu tô trazendo aí uns assuntos um pouco polêmicos, né? Tô aí dando mais a cara a tapa, porque é isso, né, meus amores? A gente não só fala aquilo que as pessoas querem ouvir, a gente fala aquilo que é necessário. Porque se eu tô aqui compartilhando sobre a minha jornada de autoconhecimento, então eu tenho que falar sobre aquilo que fez sentido pra mim e que me ajudou de alguma forma. Então, sempre que eu vou explicar o meu pensamento, eu começo comigo aos 17 anos, tendo uma crise de choro com meu filho recém-nascido. E muito tinha um mês de nascido. Eu chorava, mas não era tipo. Era um desespero, assim, chorando de uivar, eu chorava muito. E era um sofrimento real. Agora, diz por quê. Imaginando o dia que ele ia crescer e ir embora. Dá pra tu um negócio desse. Mas era um desespero, minha gente, vocês não tem noção. Chorava, assim, desesperadamente. E eu lembro, assim, que minha mãe riu, né? E que eu ria também, porque era muito estranho, né? É claro que naquela época, há quase 19 anos atrás, não se falava sobre essas questões hormonais, né, do pós-parto. A gente não tinha muito acesso a esse tipo de informação, mas eu estava justamente nesse portal que é o puerpério, né, que a gente tá ali tão mergulhado em tantas questões e que é tão desafiador, mas eu não tinha conhecimento disso. E aí eu lembro assim de sentir muito forte no meu coração que eu precisava me preparar para esse momento. E é claro que isso ficou no meu inconsciente, porque não foi algo que eu me lembrava todos os dias. Eu preciso me preparar para quando meu filho estiver adulto e quiser ir embora eu não sofrer. Não. Quando eu conheci a constelação familiar, isso veio à tona. Só que aí eu já comecei a observar que eu já me comportava dessa forma. E na verdade, eu acho que a forma que eu criei os meus filhos foi muito mais por uma questão de necessidade minha do que essa consciência, pelo menos não de forma consciente. Eu sou mãe solo, praticamente. Então, eu tive apoio dos meus pais, mas grande parte da criação dos meus filhos ficou sob a minha responsabilidade. Só que a parte de prover também. Então eu precisei trabalhar fora. E aí, durante a maior parte da minha vida, eu trabalhei fora e os meus filhos ficaram sob o cuidado ou da minha mãe ou da minha irmã. Eu me coloquei quase que num lugar de pai. Eu não tinha aquela postura de mãe, sabe? Daquele cuidado, daquela coisa da cobrança, de acompanhar, de estar por dentro, né? Eu fui muito negligente. Só que eu não me culpo por isso, falo com muita tranquilidade, não tenho remorso, ressentimento, não me sinto culpada, porque eu tenho esse entendimento que eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha, né? E aí eu sinto muito dos traumas que provavelmente foram, né, incutidos aí, desenvolvidos nos meus filhos, mas foi isso que deu para fazer, né? E observando, para ser bem sincera, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Observando os adolescentes e o adulto, né, que tem se tornado, é claro que eles enfrentam os desafios deles, que eles têm os defeitos deles, que eles têm as questões deles, mas de uma forma ampla e geral eu acho que eu fiz um bom trabalho e continuo fazendo, né? Claro que sempre buscando aí entregar o meu melhor de acordo com aquilo que eu alcanço, aquilo que eu tenho entendimento, aquilo que eu dou conta. A palavra é essa. O papel de pai e mãe é tornar os filhos adultos funcionais. O meu papel enquanto mãe é fazer com que o meu filho, quando complete 18 anos, seja capaz de viver a vida dele, sem precisar de mim. Isso não quer dizer que eu não possa ajudar. Isso não quer dizer que fez 18 anos eu vou botar para fora de casa e não conte comigo para nada. Não é isso. Isso quer dizer que fez 18 anos, agora é contigo. Quem joga a bola agora é você.
Eu já treinei, já ensinei as regras do jogo e agora quem vai para o campo para fazer gol é você. Mas o ponto em questão é que a mãe, principalmente, eu acho que para o pai é mais fácil. E talvez para mim seja mais fácil justamente porque durante a maior parte do tempo eu assumi essa postura paterna. O que a gente, enquanto mãe, precisa entender é que se até os 18 anos nós, enquanto mães, não fomos capazes de fazer com que esse indivíduo tenha desenvolvido valores e percepções, visões de mundo que façam ele ter uma vida tranquila, uma boa vida, depois disso a gente tem menos ainda o que fazer. Então eu aprendi com a constelação familiar que o papel do pai, o papel da mãe é ensinar o filho a ser um adulto funcional. Então eu preciso aproveitar a infância e a adolescência do meu filho, porque se você for percebendo, a corda ela vai aumentando, né? Cada ano que vai passando, cada fase, essa criança ela vai se distanciando dos pais, porque esse é o caminho saudável, natural, é o esperado. Não queira o contrário, porque você querer o contrário é você dizer que você fracassou enquanto pai, enquanto mãe. Você querer que esse filho continue sob os seus cuidados é você dizer que você não foi capaz de ensinar esse indivíduo a ser um adulto funcional. Você não foi capaz de ensinar ele a fazer boas escolhas, que você não foi capaz de dar o exemplo. Veja, se eu, enquanto mãe, não conseguir ensinar para o meu filho durante a sua infância, ensinar ele a fazer boas escolhas para que ele tenha uma vida boa, uma vida tranquila, de acordo com aquilo que eu acho que é bom, porque ainda tem isso, né? Depois dos 18, meu amor, eu sinto muito, mas não consegue mais não. Se não conseguiu colocar nada na cabecinha ali que preste. Até os 18, depois disso, só a vida que vai fazer isso. Triste, né? Porque ninguém quer ver um filho sofrendo. Só que a gente não tem como, gente. Não tem. Seria muito bom, né? Você pegava lá, abria a cabeça, ou então fazia feito um fantochezinho. Você ia dizendo a ele o que é certo e o que é errado. Só que a gente tem que lembrar também que essa é outra informação muito importante. O que é certo e o que é errado para quem? O que é bom e o que é ruim para quem? Porque para mim, uma vida boa pode ser alguém que trabalhe 12 horas por dia, que nunca tire férias, que esteja sempre muito ocupado fazendo muito dinheiro, que não tem amigos, que não. Isso pode ser para mim um exemplo de uma boa vida. Enquanto para outro, o exemplo de uma boa vida é alguém que se enfia num mato e vai plantar e criar uns bichinhos para viver só daquilo ali. A gente precisa entender que esse adulto precisa desenvolver autonomia e que ele vai sim quebrar a cara, mesmo ele fazendo escolhas que até a gente achou que eram boas escolhas. E essa é uma lição muito dolorosa, muito difícil, porque a gente se apega à nossa percepção, à nossa visão do que é bom, e aí tudo aquilo que sai disso nos gera assim um medo terrível. E aí vem aquela questão da preocupação. O que é a preocupação? É o foco no que dá errado, no que vai dar errado. É você ficar olhando que aquilo ali é uma tragédia. É você estar completamente no lado negativo da coisa. Porque você está ali preocupada por quê? Porque você está contando com o fracasso, você está contando com o erro, você está contando com o buraco. E aí, meus amigos e minhas amigas, não é fácil, né? Eu tive o privilégio de ter tido tempo de desenvolver isso de uma forma muito tranquila. E por muitas vezes eu me perguntava se eu amava meus filhos verdadeiramente por não ter esse apego. Eu olhava assim e dizia, meu Deus, eu acho que eu não amo meus filhos, eu acho que é por isso que eu não sou tão apegada, eu acho que é por isso que eu não fico tão em cima, eu acho que é por isso que eu não me preocupo tanto. Por muito tempo isso foi uma coisa que ficou ali me questionando, mas
Graças a Deus, né, e resultado de muito estudo e de muita oração, hoje eu entendo de uma maneira diferente. Porque era muita coisa para eu lidar sozinha. São 3 filhos, minha gente, né? Tendo em vista que o terceiro chegou aos meus 23 anos. Então, assim, eu acho que eu mereço aí um créditozinho, né? Um descontozinho. Então, foi a maneira que eu encontrei de lidar com aquilo, de dar conta. Eu não tinha como. Mas se eu tivesse tentado abraçar o mundo com as pernas, como a gente costuma dizer, eu poderia ter enveredado por um caminho onde eu tivesse adoecida hoje, onde eu tivesse comprometido o meu relacionamento com os meus filhos, onde eu tivesse comprometido o desenvolvimento deles também, porque eu observo, né? Eu observo as histórias de outras mães de adolescentes que vivenciam situações diferentes da que eu vivencio e que eu percebo que muito é por conta desse controle. É tentar fazer do filho uma extensão sua. E isso é muito doloroso, tanto para a mãe quanto para o filho. E aí muitas vezes a gente olha assim e diz, ai, eu fiz tanto por você. E essa é uma parte que eu peco também, que muitas vezes eu me vejo querendo que os meus filhos me devolvam aquilo que eu fiz por eles. E isso é impossível. Impossível, nem em forma de reconhecimento, minha gente. Não tem como. Um pai e uma mãe são portais da vida de alguém. E o que é mais do que a vida? Nada. Não existe. Por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, trouxe a vida. Então isso já é muito. É por isso que a Bíblia fala, né, de honrar pai e mãe. Porque não tem como, não tem nada maior e mais valioso do que a própria vida. Então, às vezes a gente diz assim, ah, eu não queria nada em troca, só queria reconhecimento. Aí é até, né, não, a conta não fecha. Se não queria nada, nada é zero. Nada. Se não queria nada, apenas reconhecimento, já tá querendo muita coisa. Porque reconhecimento, a gente tem que ter uma maturidade, uma sensibilidade muito grande. Muitos adultos não têm reconhecimento. Nem por seus pais, nem por seus parceiros, nem pela vida que tem. Que dirá um adolescente, um adulto jovem que ainda não quebrou a cara o suficiente. Então não é uma questão de ser fácil, não é uma questão de, ai, então é errado porque eu quero o melhor para o meu filho. Claro que não. Mas a gente precisa saber as lutas que a gente tem que lutar. Porque tem coisa que é dar murro em ponta de faca. Que aí é pior do que dar murro em ponta de faca, porque quando eu dou murro em ponta de faca, eu me machuco. Mas nesse tipo de situação, eu me machuco e machuco meu filho, minha filha. Quando eu quero ali tomar conta, tomar o controle da vida dele, eu estou dizendo que ele não é capaz de fazer isso. Eu estou desacreditando da capacidade dele de fazer as escolhas dele. E que talvez ele erre mais do que acerte, mas eu preciso confiar que em algum momento ele vai aprender como eu aprendi. Eu errei pra caramba. Eu nem sou um bom exemplo disso. Nem quero que eles olhem para minha vida nesse sentido, dizer assim: "Ah, mas a senhora não conseguiu?" Não, pelo amor de Deus. Eu fui burra durante muito tempo. Eles não precisam ir por esse caminho porque eu já disse a eles, eu já avisei, já sinalizei, eles já viram que por onde eu fui é mais difícil. Então eles têm a opção de ir para outro lugar. Mas se eles escolherem ir por esse caminho, eu vou sofrer, eu vou chorar, né? Mas eu vou buscar aceitar, porque cada um tem que ser responsável por suas consequências. Inclusive, quando a gente entra nesse lugar de querer continuar cuidando do filho depois de adulto, a gente dificulta esse crescimento. Eu sempre digo isso, que é outra coisa também que choca um pouquinho. Que se meus pais não tivessem me acolhido em casa quando eu engravidei aos 17 anos, a possibilidade de eu ter amadurecido mais, de eu ter tomado conta da minha vida enquanto adulta e do meu filho, teriam sido maior. Podia ser que tivesse sido muito pior, claro, não tem como a gente garantir, mas poderia ter tido um resultado melhor. Mas não, meus pais tomaram a responsabilidade. Quem assumiu as consequências do meu ato não fui só eu e o pai do meu filho. Foi a minha família. Foi minha irmã, minha mãe, meu pai.
Então, naquele momento ali, eu deixei de aprender o suficiente. Aprendi, o mínimo. Mas não aprendi o suficiente, tanto que menos de 3 anos depois eu engravidei novamente. Entendem? E eu conheço pessoas com mais de 35 anos que continuam fazendo escolhas erradas e não aprenderam, mas sabe por quê? Porque na hora da consequência não é ele que assume sozinho, não é ela que assume sozinha. Ainda tem pessoas para ir lá comer o BO com ele, comer o BO com ela. Então ela vai lá e faz uma escolha errada e aí a vida vai por água abaixo, mas ela tem o tio, a tia, a mãe, o primo, o avô que vão lá resolver. Ela não sofre sozinha. Então ela sabe que ela pode continuar fazendo isso porque ela sempre vai ter as pessoas ali para passar a mãozinha na cabeça. É como se a gente pegasse uma criança que está aprendendo a andar e todas as vezes que a gente pensasse que ela ia cair, a gente se joga e segura. Quando é que essa criança vai aprender a andar? Me diz. Não vai. Então hoje eu queria compartilhar isso com vocês, né? Principalmente para quem é mãe, para quem é pai, mas existem outras pessoas que se colocam nesse lugar e pior ainda, existem pessoas que se colocam nesse lugar para os pais querem cuidar e resolver a vida dos pais. E aí, minha gente, vocês não têm noção do BO que isso traz para a vida do ser humano. Porque você sai completamente do seu lugar, você se coloca num lugar maior do que os seus pais. E isso não tem como dar certo, porque é um peso que você não é capaz de carregar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ajuda é quando alguém me procura, me pede algo específico e eu vou lá e faço aquilo. Então, se por exemplo, eu tenho um irmão que é dependente químico e aí eu fico levando ele para se internar, levando ele para a igreja, levando ele para não sei para onde e fico falando e não sei o que e ele continua. Eu não tô ajudando essa pessoa, porque ela não quer ajuda. Agora, se ela me procura e diz: "Vamos na igreja comigo. Vamos naquela clínica comigo. Olha, tu poderia me recomendar um profissional para me acompanhar. Olha, eu pensei de fazer tal coisa, tu pode me ajudar com isso?" É diferente. Aí sim eu vou, com o maior prazer do mundo. E aí eu volto a dizer aquela coisa de que, tipo, não é que você vai negligenciar, que você não vai fazer nada. Você vai, mas a partir desse lugar, a pessoa tá te procurando, a pessoa tá te pedindo. E não você querendo tomar a frente e resolver a vida dela. Porque aí não vai dar certo. Você vai se desgastar, vai se estressar, e isso cabe para tudo: marido, mulher, filho, mãe, pai, avô, vizinho, periquito, papagaio. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí, né, de curtir o vídeo, de deixar um comentário. Eu fico muito feliz quando eu recebo, né, o feedback de vocês, quando vocês comentam, quando vocês deixam aí o relato de vocês, porque isso também é muito valioso para mim, tá bom? E é isso, pessoas. Gratidão e até o próximo vídeo.